Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo no canal neste domingo, trazendo as últimas informações do Verdão, que está se preparando para esse jogo contra a equipe do Inter Miami nesta segunda-feira às 22 horas. Verdão aí tentando se manter na liderança do grupo e já também de olho em quem sabe nas oitavas de finais do Mundial. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e vamos aí para o vídeo. Escolhas, isso eu acho que é uma boa característica do Abel. Ele sabe fazer escolhas. Se são certas ou erradas, aí é outro assunto. Mas ele é um cara que não adia as escolhas. Pelo contrário, ele faz a escolha e vamos ver o que vai dar. O treinador... Goste ou não goste, queira ou não queira, tô nem aí pra você, essa é a minha escolha, eu vou lá e faço. O treinador, ele tem que ter convicção, né? Então, nós estamos diante de um cara aqui que tem convicção, né? O Abel tem muita convicção do que ele acredita. Tem. E o treinador de qualidade precisa ter convicção. O que ele não pode é ser burro. Então, às vezes a convicção dele ela é tamanha e o resultado não vem, e o cara não muda. Aí já é burrice, não é convicção. No caso do Abel, não, ele é convicto e sabe que está no caminho certo, por isso que o Palmeiras tem 10 títulos nesses 5 anos de Abel, por isso que o Palmeiras, na minha opinião, vai ser o único brasileiro nas semifinais desse campeonato mundial, e é importante que a gente diga isso. Por isso que você tem centroavantes com características diferentes. Então, o Vitor Roque é muito forte, apesar dele ser baixinho, ele é muito forte fisicamente e chuta muito forte. Bem. O Flaco é canhoto. Ele não tem o chute do Vitor Roque, mas ele é canhoto e é mais alto e mais rápido. Então, olha aqui, você tem características diferentes e aí que entra o treinador, ô Glenda. Você tem características diferentes e o treinador que sabe em que partida eu vou utilizar um, em que partida eu vou utilizar outro, e às vezes na mesma partida eu posso utilizar os dois. Que foi o que aconteceu. Então, esse é o grande ponto de você ter um treinador qualificado. E foi engraçado ele falando nessa mesma coletiva, ele falando do Flaco Lopes, que ele falou, né? Ele falou que o Flaco Lopes é desatento. Ele é muito bom, mas ele é desatento. E aí ele falou assim, e aí chega no dia seguinte ou depois do jogo, eu faço assim pra ele, ó. Esse o olhar bravo, põe o olhar bravo aqui. Ele dá exatamente, ele fez exatamente o olhar bravo que a gente coloca aqui. Aí eu olho desse jeito pro Flaco, o Flaco já sabe o que eu tô querendo dizer. Ó, ele olha assim, ó. Essa entrevista do Abel foi muito interessante, porque ele falou exatamente isso, né? Das características dos jogadores e o que ele faz e de que forma ele olha para esses jogadores e de que forma ele acaba escalando esses jogadores quando ele precisa. E a convicção de mudar no intervalo, né? A convicção de mudar, coisa que ele não faz. Né? Ele não faz. Mas ele fez. Ele fez contra a vontade. E é interessante porque a gente está vendo o Abel, mas dentro da comissão técnica do Abel, você tem 3 portugueses. Você tem o João Martins, que é, em tese, o mais próximo dele. Todos são, mas o João é o que fica mais perto dele na hora do jogo. Você tem o Vitor Castanheira, que é o segundo assistente. E você tem o Thiago, que é o mais jovem, que cuida de análise de desempenho, que trata com os analistas de desempenho para abastecer o Abel de informações. Mas é uma comissão técnica muito qualificada. Mas não adianta nada, não, Glenda. Na hora H, quem decide é o Abel. E ele fala exatamente isso. A gente conversou, eu escutei, mas quem decide sou eu. Não concordei. Achei legal a ponderação, mas não. Eu vou fazer, exatamente. Eu escuto, eu pondero, mas quem faz aqui sou eu. E é assim que tem que ser. Você não acha que é assim que tem que ser? Não, ele é pago para isso. Não é assim? O técnico tem que ser assim. Você tem que ouvir, você tem que... Claro que se a ponderação é muito boa, você vai fazer aquilo que algum dos seus auxiliares ponderou, mas a decisão sempre vai ser sua, da mesma maneira que o Abel tem um problema, não, Glenda, para o jogo de amanhã, que é exatamente saber como marcar o Lionel Messi. Eu ia te perguntar isso. Como é que marca ele? Individual? Escolhe um e fala, gruda nesse cara? Ou quem tiver perto dele... O Messi se movimenta muito o tempo inteiro. Mas o Messi já... eu tenho observado os jogos do Inter Miami. Ele está mais calmo? Ele está um pouco menos móvel. Sabe? Ele se movimentava Ele está se movimentando menos. Eu vi todos os jogos da Argentina na Copa do Mundo, aquela Copa de Doha que a gente estava junto. Eu vi todos os jogos. Era um Messi que era um para-brisa. Para cá, para lá, para cá. Não marcava ninguém, é verdade, mas o tempo inteiro se mexendo. E quando você se mexe muito, você recebe mais bolas. Esse Messi de hoje,
é um Messi de quase 40 anos. Então, ele se mexe menos, ainda se mexe, mas então, muito mas quando menos. se mexe... Mas o problema é, quando você tem um cara que tem o potencial que o Messi tem, porque isso que eu te digo, não dá para comparar o Messi com o Cole Palmer, é claro que não dá, mas o Messi, muito raramente, só quando ele estiver muito acuado, ele vai voltar para a bola, para trás. Senão, se ele tiver meio metro de espaço, é vertical. Ou ele vai driblar, ou ele vai chutar, ou ele vai passar para um companheiro que está melhor que ele. Então, esse é um Messi vertical, um Messi eficiente. Se eu sou o técnico Abel, eu não vou marcar individual o Messi. Por que eu não vou marcar? Porque eu tenho uma defesa muito sólida, que é a defesa do Palmeiras, que todo mundo tem muita mobilidade, eu não tenho zagueiro lento. Ao contrário do Fluminense, que tem o Thiago Silva lento, ao contrário do Flamengo, que tem um Danilo lento, o Gustavo Gomes e o Murilo não são lentos. Mas acho que o próximo jogo o Flamengo volta com os seus zagueiros. Nós vamos ter que entender titulares. Isso. Imagino eu. Mas, de qualquer maneira, vamos ter que aguardar. Os zagueiros do Palmeiras não são lentos. Eu tenho a ideia de que eu posso jogar com o Felipe Anderson, que também vai jogar com uma linha de 5, quando o Palmeiras não tiver a posse de bola. Então, eu não preciso marcar individualmente o Messi, porque eu tenho 5 ali atrás, cada um bem posicionado, cada um bem organizado, para poder marcá-lo para onde ele cair. Estou apaixonada pelo Abel nessa Copa do Mundo de Clubes. Eu não perco uma coletiva dele, uma coletiva. Ele tá divertido, ele tá fazendo autopiada. Ele tá demais, Elia. Sabe ele por tá quê? demais. O Abel tá mudando de patamar, linda. Ah, é? O Abel tá mudando de patamar. Mas você acha que ele tá aprendendo a se controlar agora só pra mostrar pros outros que ele sabe se controlar? Ele sabe se controlar. Você acha? Não, eu tenho certeza. Você acha que é tática do Abel? Não é que é tática, o Abel é muito inteligente. O Abel é muito inteligente. O Abel... eu tô pra te dizer o seguinte, por que eu acho que o Palmeiras é o único time que pode ir pra semifinal desse Campeonato Mundial? Por quê? Porque o Abel tem um time pior do que o do Flamengo, mas ele é muito mais treinador do que o Felipe Luiz. O Renato Paiva evoluiu muito e daqui a pouco nós vamos falar sobre o Botafogo. Mas o Renato me deu muita alegria na última participação do time do Botafogo. Mas o Abel, ele é muito superior a todos. Mas muito superior. Não dá... O Abel está no patamar dos melhores treinadores do mundo. Não é só no salário, não. Não é só no salário. No salário ele está entre os 20 maiores salários do mundo, mas não é só no salário. O Abel é no talento. O Abel é na competência. Eu te pergunto, você acha o Abel pior do que o Enzo Maresca, que é o técnico do Chelsea? Não. Claro que não. Não, eu acho o Abel melhor. Melhor? O Abel é... Então nós estamos falando do técnico do Chelsea. Você acha que o Agi Postecoglou, esse grego, que é o técnico do Tottenham, ele é melhor do que o Abel? Ele não engraxa o sapato do Abel. Você acha que o Mikel Arteta... Olha aqui. O Abel tá até chocado com os elogios que ele vem recebendo do Elias. As minhas críticas... Ele tá chocado, o Abel tá chocado, o Abel tá falando assim... Ele tá falando de mim? Ele tá falando de mim? Mas as minhas críticas em relação ao Abel nunca foram sobre a qualidade do trabalho dele. Olha aqui, vou chamar até. Olha o Abel antigamente, quando ele ia falar, o Abel não sei o quê. Não, o Abel é um cara mais bem... Agora, olha a reação do Abel com essas últimas palavras de Elias Júnior. Ele tá assim, Não creio. Ele tá chocado. Até eu tô chocado. Até eu tô chocado. Eu sabia. Eu ia conseguir. Com um jeitinho, domingo a domingo, eu ia conseguir você falar essas coisas do Abel. Mas por quê? Eu nunca questionei a qualidade profissional do Abel. Eu nunca questionei o acadêmico do Abel. Eu nunca questionei o conhecimento do Abel. O que eu sempre questionei o Abel ficar usando a coletiva para tripudiar companheiros nossos. E você sabe muito bem que eu não sou corporativista, não estou aqui para defender repórter de A, B ou C, não estou nem aí, cada um que se defenda, cada um que cuida da sua vida. A minha questão eu não gosto da ideia de que você se abasteça de energia da coletiva, indo contra os jornalistas que lá estão, para que você ganhe força, você ganhe corpo nas suas ideias. Isso sempre foi
o meu embate em relação ao Abel. Nath, vai ser um encontro do Messi contra o Messinho, contra o Estevão, segunda-feira em Orlando. Estevão eleito. Votação popular, professor. Nas duas partidas do Palmeiras, o melhor jogador em campo. Acho que todos nós discordamos. Não jogou mal, mas não jogou também tão bem. Especialmente o primeiro jogo. Melhor, especialmente no jogo contra o Porto. Ações na área rival, ele é o primeiro do time. Opa, cadê? Não vou nem falar. Ó, o Felipe Abreu o Felipe Abreu me desarmou. Nervoso. Dedo nervoso. Dedo aqui, depois a gente coloca de novo a tela, não vai colocar Quer dizer, de novo. melhor contra o Porto? Olha lá. Eu vou repetir uma coisa Em 3 itens, o melhor do time. Ações na área rival, finalizações no alvo, grandes chances criadas. Finalizações, ele é o segundo. Dribles certos também segundo. E aí, e também gols esperados. Dribles certos, apenas 2, deixou o Zé Elias quase semi-revoltado, Celso Zé. Acha muito pouco para um jogador como o Estevão. Eu também acho pouco e ia fazer uma pergunta que a gente faz de manhã com o Abel Neto, né? Em relação ao primeiro jogo, por exemplo, Richard Rios joga vôlei. E gols esperados, na verdade, o líder nesse quesito é o Vitor Roque. Porque a gente espera gols dele, espera. Mas eu acho que houve uma supervalorização desses 2 jogos aí. Realmente é de quem se espera muito, mas ele não mostrou tudo isso. Para ser o melhor de 2 jogos, não. Ele é importante. Ele, por muito tempo no Palmeiras, em determinado momento, ele foi a única válvula de escape ou a única jogada do Palmeiras. Era um repertório único, né? Joga a bola no Estevão e vê o que ele faz pelo lado direito. Só que ele não está conseguindo entregar, já vem ali. E eu acho que isso é muito também pelo crescimento coletivo do Palmeiras. Agora, se puder evitar bola parada próximo da área, eu acho que é importante, né? E tem um cara do outro lado que normalmente põe a bola debaixo do braço e tapa. Guri, falta hoje em dia artigo raro, mas pro Messi continua sendo algo comum, Zé Elias. Não dá nem para discutir, né, em relação à qualidade dele, né? Esse Mundial aí ele joga andando e consegue fazer a diferença, né? Ele jogou a Copa e num time desorganizado, né? Um time totalmente ganhou desorganizado. a Copa andando, um time horroroso. Nossa, impressionante a facilidade que você tem para encontrar nos espaços futuros, diria Abel, né? Porque ele sobe a zaga, mas a zaga sobe de acordo com a cabeça do zagueiro, não é uma coisa organizada, nada. Então, assim, a facilidade que o Palmeiras terá, né, para jogar contra o time do Messi, ali com os jogadores, não sei se vai ser o Flaco, não sei se vai ser o Vitor Roque, não sei quem ele vai colocar para jogar, mas vai ter muitos espaços, especialmente quando você faz o facão entre o zagueiro e o lateral. Agora, o problema é deixar o homem jogar, né? E tem uma coisa, ele tá motivado, ali né, Zé? Conhecendo o Abel, que de vez em quando ele gosta de fazer... De repente até um compatriota, né? O Aníbal Moreno vem muito bem no Mundial de Clubes, fez 2 jogos muito bons e de repente pode ser ele o escolhido para grudar no Messi. Porque o Abel, em algumas ocasiões, ele gosta de fazer uma marcação individual dependendo do jogador. Eu acho que ele vai deixar sempre um cara ali, pegou a bola, vai encostar, o problema é deixar jogar, mas sinceramente eu não vejo assim o Palmeiras perdendo. Lembrando que o Aníbal, bem lembrado pelo Felipe Abreu, saiu sentindo probleminha muscular, nada grave, já se sabe que não é grave, mas ele é sim dúvida para o jogo contra o Inter Miami. Se o Abel... Pensando nessa coisa de marcar quem vai o Messi, marcar? Se o Abel não fizer individual no Messi, vai fazer com quem? É o cara no mundo que ele tem que fazer marcação individual. Probabilidade maior para você. Opção A, vitória fácil do Palmeiras. Opção B, empate. Opção C, vitória do Inter Miami. Mas só tem com essa fácil, né? Não pode ser não fácil. Você acha que... Uma vitória do Palmeiras, uma boa vitória. Magrinha? Igualzinha a última, 2, em cada tempo. 2-1, que o Messi deve guardar o dele. Um pouquinho mais difícil. Porque é um adversário, ao contrário do Flamengo, é um adversário motivado. Um adversário que joga por classificação. Aliás, o empate entre os dois mata o Porto. Sim. Acho que o Abel não vai se sujeitar a isso. Entendi, mata o porco, ainda não. Não, mata o Porto. O porco continuará bem vivo. Então é um adversário motivado, com cracaço. Só não tem um time em volta dele, né, Zé? E ele joga sozinho, hein? Porque o Suárez não tá jogando nada, hein?
Soares... Nem o Busquets, tá? Não, ninguém tá jogando. Nossa, Jordi Alba, porque tem jogadores ali super renomados. Vamos trazer aqui agora mais algumas informações do Inter Miami, né, que é o próximo adversário do Verdão, lembrando, nesta segunda-feira, às 22 horas. A Inter Miami vai vir para cima nesse jogo, né? Um empate para eles serve, como para o Palmeiras também, o Palmeiras garante a liderança do grupo. Mas é muito arriscado você ficar jogando por um empate numa partida dessa, ainda mais quando você tem um Messi como adversário. O Palmeiras tem que se impor e sair vencedor, porque é uma equipe muito superior em relação ao Inter Miami. Mas vamos ver como o Abel vai montar ali o meio-campo para fazer essa marcação individual ou de forma coletiva por zonas para poder parar Messi. Já os últimos jogos da equipe do Inter Miami, tanto pelo Campeonato Mundial, que foram 2 partidas, né? A vitória contra o Porto na última rodada pelo placar de 2-1 e o empate 0-0 contra o Al-Ahly. Tirando isso, foram 3 jogos no Campeonato Americano, venceu 2, 5-1 contra o Columbus, 4-2 contra o Montreal e empatou fora de casa contra o Philadelphia. Porém, no campeonato da MLS, a equipe do Inter Miami está na 10ª colocação. 16 jogos, 8 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 29 pontos somados. Está a 8 pontos do líder, que é o Philadelphia. Na temporada passada, que o credenciou a participar do Mundial de Clubes, o Inter Miami foi o líder quando terminou essa parte da primeira parte do campeonato da MLS, antes de iniciar os playoffs. E com isso, Messi conseguiu essa participação no Mundial de Clubes. Enfim, essas são algumas informações aí do Inter Miami. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixe sua opinião aí também nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!